Engenheiro norte-americano quer usar robôs autorreplicantes e criar uma estação em asteroide para 700 mil humanos. Startup cria incubadora de fertilização in vitro para conceber bebês no espaço. Abelhas estão sendo treinadas para detectar bombas. Drones que voam pilotados por inteligência artificial venceram os melhores pilotos humanos. Novo método de extração de lítio promete a produção de energia muito mais limpa. Sondas Viking da NASA mataram a vida marciana em 1976, afirma astrobiólogo. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Acredite ou não, as abelhas podem ser treinadas para detectar bombas, assim como acontece com os cães militares. O processo inicia-se com a recolha criteriosa das abelhas através de aspiradores especializados, garantindo sua captura segura e posterior bem-estar. No ambiente controlado de um laboratório, as taxas metabólicas das abelhas são retardadas, tornando-as mais fáceis de gerir durante o treino, no qual elas são apresentadas ao cheiro de vapores explosivos, acompanhados de uma recompensa de água açucarada. Com o tempo, as abelhas formam uma associação notável entre o cheiro explosivo e esta doce recompensa, apresentando o seu notável reflexo de extensão da tromba ou língua, como preferir chamar, que se torna o principal indicador da sua capacidade de detecção. Para aproveitar esta capacidade única, os investigadores empregam dois métodos distintos, um envolvendo câmeras e algoritmos de computador e outro utilizando um sistema LED infravermelho para avaliar a extensão da tromba. Após a sua breve passagem pela detecção de bombas, as abelhas são eticamente devolvidas às suas colmeias, garantindo o seu bem-estar ao longo deste processo engenhoso. Esta notável fusão de biologia e tecnologia abre portas para métodos de detecção sustentáveis e altamente sensíveis para um mundo muito mais seguro. Iniciativas deste tipo têm surgido em todo o mundo já há alguns anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas do Laboratório Nacional em Los Alamos, no México, publicou os resultados de um estudo em que as abelhas foram treinadas para colocar a língua para fora se elas pudessem sentir o cheiro de explosivos, como dinamite ou explosivo C4, por exemplo. Em quase todos os itens, desde carros até cintos de calças, os insetos foram bem-sucedidos. Tim Harman, da equipe de Los Alamos, disse que as abelhas poderiam ser transportadas em detectores portáteis do tamanho de uma caixa de sapatos e poderiam ser usadas para farejar explosivos em aeroportos, verificações de segurança nas estradas ou até mesmo colocadas em equipamentos robóticos de eliminação de bombas. Ele disse que o próximo passo seria fabricar caixas para as abelhas e treinar os seguranças no seu uso. Depois de treinadas, as abelhas foram colocadas em um cartucho especialmente projetado que também continha uma câmera digital ligada a um software de reconhecimento de imagem. Uma amostra de ar é colocada no cartucho e se a amostra contivesse aromas explosivos, a câmera e o software de reconhecimento detectariam a abelha estendendo a sua tromba. Segundo os investigadores, as abelhas podem farejar minas terrestres a 5 km de distância. Quando detectada uma mina, elas criam um enxame ao redor dela. Usando câmeras com sensor de calor para rastrear os seus movimentos, é então possível identificar a localização dessas minas. Primeiro foi o xadrez e depois os videogames como o StarCraft e Gran Turismo. A capacidade das máquinas de vencer os humanos agora se estende às corridas de drones, onde um sistema de inteligência artificial chamado Swift venceu alguns dos melhores pilotos do mundo. Pesquisadores suíços e holandeses consideram que este resultado representa um marco para a robótica móvel e a inteligência artificial. Alex Vonover e Thomas Bitmata são indiscutivelmente os melhores pilotos de corrida de drones do mundo, campeões plurianuais de circuitos internacionais de corrida de drones altamente competitivos. E as suas palavras ao ver esse avanço histórico foram: "Ele está voando tão rápido que é impossível segui-lo com a minha câmera, então eu desisto, eu vou só assistir." Ao fim da apresentação, enquanto o drone pilotado pela inteligência artificial está pairando depois de completar o percurso de 75 metros em 5,3 segundos, um dos pilotos humanos incrédulo disse: "Nem sei o que eu acabei de assistir." O sistema de inteligência artificial
artificial Swift enfrentou uma série de corridas com drones equipados com visão em primeira pessoa, com os quais você pode experimentar a sensação de voar como se estivesse dentro do drone graças aos óculos de realidade virtual. É estimado pelos envolvidos que o sistema de inteligência artificial pode inspirar a implantação de soluções híbridas em outros sistemas físicos, como veículos terrestres autônomos, aviões e robôs pessoais. O sistema em si combina a aprendizagem por reforço profundo em simulação com dados coletados do mundo físico e usa uma combinação de algoritmos tradicionais e baseados em aprendizado para converter leituras sensoriais integradas em comandos de controle, e chegar ao nível de um piloto profissional com um drone autônomo é um desafio, porque o robô precisa voar no limite físico, estimando a sua velocidade e localização no circuito exclusivamente a partir de sensores incorporados. Os pilotos humanos tiveram uma semana de treinos no circuito, e os quadricópteros usados pela inteligência artificial e pelos pilotos humanos tinham o mesmo peso, formato e propulsão, e eram semelhantes aos drones usados em competições internacionais. E o resultado total da competição entre a inteligência artificial e os 3 pilotos profissionais foi 15 corridas vencidas pelo Swift e 10 vitórias humanas somadas entre os 3 pilotos. As conquistas do Swift foram publicadas na Nature e você pode acessá-las usando o link na descrição. Um engenheiro norte-americano divulgou um artigo que descreve o que considera ser um plano viável e de baixo custo para transformar um grande asteroide em uma estação espacial completa, com gravidade artificial e espaço suficiente para 700 mil habitantes. Em seu artigo publicado no ARXIV, que você pode ter acesso através do link na descrição, o pesquisador de habitat espacial David Jensen, técnico aposentado da empresa aeroespacial Rockwell Collins e ex-programador da IBM, descreve as etapas necessárias para criar uma estação espacial funcional em um asteroide. A chave para o seu plano? Robôs autorreplicantes, às vezes chamados de máquinas de voo Neumann, em homenagem a um físico matemático de mesmo nome que ajudou a popularizar o conceito. A ideia é enviar uma única nave espacial com pouco menos de 10 toneladas métricas de material e 4 robôs-aranha autorreplicantes. Estes poderiam então utilizar a matéria-prima do próprio asteroide para criar mais robôs. O plano de Jensen tem um toque steampunk, como ele afirma. As sondas iniciais e os pacotes de sementes são construídos com tecnologia de ponta do século XXI. Os materiais, ferramentas, veículos e autômatos produzidos no asteroide serão mais parecidos com tecnologias do século XVIII e XIX, como pás, arados, vagões, treliças e pontes. Preenchendo a lacuna na linha do tempo está o foguete necessário para chegar lá, uma tecnologia robusta do século XX. O artigo examina vários formatos para a estação proposta, incluindo halteres, 2 módulos conectados por uma corda ou treliça, esfera ou cilindro. Apesar do apelo de ficção científica, Jensen conclui escrevendo que uma rotação forneceria gravidade artificial para quem está lá dentro. Qual asteroide usar também foi uma consideração do artigo, e o escolhido foi Átira 163693, um asteroide próximo à Terra descoberto em 2003 e o primeiro exemplo conhecido de um grupo raro de asteroides cujas órbitas ao redor do Sol estão inteiramente dentro da órbita da Terra. Átira tem cerca de 4,8 km de diâmetro e tem seu próprio satélite natural, uma lua menor com cerca de 1/5 do seu tamanho, orbitando a cerca de 6 km de distância. Talvez os aspectos mais atraentes da proposta de Jensen sejam o seu custo e cronograma, que ele estima em apenas 4,1 bilhões ao longo de 12 anos, muito menos do que o custo da missão Artemis, que é estimado em 93 bilhões de dólares. A estação espacial resultante teria 1 bilhão de metros quadrados de área útil e seria capaz de acomodar confortavelmente 700 mil humanos, além também de uma área agrícola. E aí, impressionado? Acredita que um projeto dessa magnitude sairá do papel nos próximos anos? Use o campo de comentários e deixe-me saber a sua opinião. A remoção de poluentes da água é um processo crucial e árduo para garantir que ela esteja livre de contaminantes nocivos. Nos últimos anos, várias abordagens e tecnologias para a remediação da poluição da água foram desenvolvidas e utilizadas, incluindo filtração, nanomateriais e tratamento químico, para mencionar alguns. Agora, pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego desenvolveram um novo método ecologicamente correto para remover contaminantes químicos de corpos d'água. Eles criaram uma nova substância impressa em
em 3D chamada de, entre aspas, material vivo projetado. O novo material é feito de um polímero à base de algas marinhas combinado com bactérias geneticamente modificadas. Segundo John Pokorski, professor de nanoengenharia da universidade que coliderou a pesquisa, o que é inovador é o emparelhamento de um material polimérico com um sistema biológico para poder criar um material vivo que pode funcionar e responder a estímulos de uma forma que os materiais sintéticos normais não conseguem. Depois de realizar uma série de testes rigorosos em diferentes geometrias impressas em 3D para o seu material vivo, a equipe optou por uma estrutura semelhante a uma grade. Essa geometria mostrou-se a mais eficiente para a sobrevivência das cianobactérias. Essa estrutura distinta coloca propositalmente a maioria das cianobactérias em direção à superfície do material, facilitando o seu acesso a nutrientes, gases e luz. Como resultado, elas continuarão a prosperar dentro do material até que o processo de limpeza esteja completamente concluído. O material vivo pode atuar sobre o poluente de interesse e depois uma pequena molécula pode ser adicionada para matar a bactéria. Desta forma, se alivia quaisquer preocupações sobre a existência de bactérias geneticamente modificadas no meio ambiente. Para se aprofundar neste assunto, use os links na descrição. O astrobiólogo Jürgen Surch-Markusch, da Universidade Técnica de Berlim, apresentou um argumento controverso de que as sondas Viking da NASA poderiam ter destruído involuntariamente a vida microbiana em Marte há quase 50 anos. Sua hipótese, publicada num artigo em 27 de junho para o Big Think, causou recentemente uma divisão entre os especialistas e reacendeu debates em torno do processo científico de procura de vida fora da Terra. Em 1976, a NASA lançou as sondas Viking 1 e 2, que realizaram 4 experimentos distintos para explorar a paisagem marciana em busca de sinais de vida. Esses experimentos foram o espectrômetro de massa, o experimento de liberação rotulada, o experimento de liberação pirolítica e o experimento de troca gasosa. Cada um procurou compreender os mecanismos metabólicos, fotossintéticos e respiratórios que poderiam existir no solo marciano. No entanto, os resultados destes testes confundiram os cientistas durante décadas. Alguns desses experimentos sugeriram atividades metabólicas, enquanto outros produziram resultados negativos. O astrobiólogo postula que as sondas Viking, projetadas com uma perspectiva centrada na Terra, poderiam ter saturado demais as amostras marcianas com água. Na Terra, a água é frequentemente considerada um solvente universal para a vida. Contudo, em Marte, onde as condições são marcadamente diferentes, o excesso de água pode ter sido prejudicial, assim como acontece com seres vivos aqui na Terra, como por exemplo no deserto do Atacama. A afirmação traz luz aos desafios e implicações significativos da procura de vida em outros planetas. Se as missões Viking realmente entraram em contato com e subsequentemente destruíram formas de vida marcianas, isso continua a ser uma questão controversa, necessitando de mais investigação e metodologias potencialmente mais sofisticadas em futuras missões ao planeta vermelho. O lítio, um material branco prateado encontrado em abundância em águas salinas, tem sido uma pedra angular da transição para a energia limpa. No entanto, a pegada ambiental da extração tradicional de lítio está longe de ser pura, exigindo grandes extensões de terra e processos de extração prolongados. A solução para isso pode estar em um novo método inovador que reduz o uso da terra e o tempo de extração. O avanço recente, realizado por pesquisadores da Universidade de Princeton, proporciona um otimismo renovado para o futuro da indústria de baterias. Eles desenvolveram fibras porosas torcidas em forma de cordas com um núcleo que atrai a água e uma superfície que repele a água. A tecnologia imita a natureza, empregando ação capilar, semelhante à forma como as árvores extraem a água das raízes até as folhas. Quando essas cordas são submersas em água salgada, a água sobe e depois evapora, deixando para trás os sais concentrados como sódio e lítio. À medida que a água evapora, esses sais cristalizam no barbante, facilitando a colheita. E como uma tacada de sorte, foi observado que esse método separa o lítio e o sódio naturalmente, eliminando a necessidade de produtos químicos adicionais. Nos métodos tradicionais, enormes lagoas de evaporação concentram o lítio das salinas, exigindo vários meses ou até anos para produzir lítio utilizável, e a escassez de lítio tem sido um outro obstáculo na transição para a energia limpa. No entanto, esta técnica inovadora poderia tornar a produção acessível e eficiente, superando as limitações dos atuais métodos de extração. Embora os pesquisadores alertem que a expansão do nível laboratorial para o nível industrial ainda requer trabalho
tradicional, o potencial desta tecnologia é impressionante. Eles preveem uma redução de terreno de mais de 90% e uma aceleração do processo de evaporação em mais de 20 vezes em comparação com os métodos tradicionais. Como um ato mais ambicioso, os investigadores estão explorando a possibilidade de extrair o lítio diretamente da água do mar. Isso potencialmente mudaria tudo relacionado ao armazenamento de energia elétrica e seria um grande salto para a humanidade. O estudo publicado na revista Nature Water pode ser acessado usando o link na descrição. Uma startup sediada na Holanda chamada Spaceborne Unite assumiu a difícil tarefa de possibilitar a reprodução humana no espaço. Recentemente, a BBC informou que a startup criou um pequeno dispositivo de fertilização in vitro e uma incubadora de embriões que pretende lançar no espaço. O protótipo utilizará tecnologia microfluídica para a fertilização in vitro e durante o processo no espaço, um disco similar a um CD vai girar para simular os efeitos da gravidade na Terra. A empresa pretende iniciar os experimentos com células de mamíferos e, posteriormente, passar para células humanas no espaço. Elon Musk e outros intervenientes proeminentes no negócio espacial prevêem um futuro em que Marte seria o lar de milhares de humanos. Alcançar este objetivo incluiria a construção de uma população humana autossustentável no planeta vermelho. Como pode não ser possível enviar frequentemente pessoas da Terra a enfrentar os desafios da reprodução no espaço, é um aspecto crucial a considerar. E a barreira não é apenas mas quase tudo relacionado à reprodução. Primeiro, os cientistas precisam determinar se e como as pessoas podem reproduzir-se num ambiente espacial hostil, que é frequentemente bombardeado com radiação prejudicial, desprovido de gravidade e carente de recursos essenciais. E é para resolver estas questões que nasceu a Spaceborne Unite. Segundo o site da empresa, seu trabalho é pesquisar e viabilizar diferentes estágios de reprodução humana no espaço. A ideia é possibilitar assentamentos humanos independentes fora da Terra. Para atingir esse objetivo, a empresa vem se preparando para lançar uma série de experimentos espaciais no âmbito da missão Artemis, que significa Tecnologia de Reprodução Assistida no Espaço. As missões estão programadas para serem lançadas nos próximos 5 anos. Os experimentos iniciais serão realizados com células de camundongo. Para esses testes em ratos, os embriões serão transplantados para um útero natural e as fases subsequentes da gravidez e o parto vão acontecer aqui na Terra. Se estas missões decorrerem como previsto, as próximas iniciativas poderão incluir ensaios com embriões de células estaminais humanas. No entanto, assumindo a autorização governamental para uma investigação tão grande, a empresa ainda está muitos anos longe do potencial de reprodução humana no espaço. Sem mencionar que a experimentação com embriões humanos é uma área de investigação muito controversa e as normas internacionais limitam a cultura de embriões humanos a um máximo de 14 dias. Além disso, serão necessários sistemas melhorados de suporte à vida, capazes de proporcionar um ambiente seguro e estável para mulheres grávidas e bebês nas colônias espaciais. E você, impressionado? O que acha dessa ideia de reprodução humana no espaço? E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!